Bem-vindos ao Retail Media FCcast. Hoje temos um episódio super especial com duas vozes muito importantes, líderes, né, representando os varejistas líderes nas suas respectivas regiões, internacional também, mas vamos falar em português hoje. Temos hoje, depois de muitos convites, talvez uma das primeiras convidadas a vir no podcast, e agora finalmente aqui, Fátima Leal, diretora comercial da Unlimitail Brasil. Temos também a Eliana Artilha, Associate Director de Media Delivery e Performance do Walmart Connect de Centro-América. Bom, um prazerzaço estar aqui com vocês duas, super obrigado, e acho que esse vai ser um episódio muito legal, com dinamismo, de bastante troca, e eu vou começar com a Fátima, porque Fátima, finalmente, né, tamo aí. Obrigada, Eric. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. E espero que a gente tenha bastante história para contar aqui, para trocar, né, Eli? Com Sabemos que sim. certeza. Vai ser legal, obrigado por ter vindo. Ontem, né, a gente também fez um evento que você pode participar e contar um pouco para os anunciantes do Brasil como funciona. A gente tem um tema aqui bem legal para falar, que acho que vai gerar um belo de um corte, mas eu acho que o começo é para se apresentarem como chegaram nessa indústria, né? Como que começou. Eli, por favor, conta aí um pouco da tua história. Aliás, conta um pouco da tua história até chegar aqui no tema Retail Media. Claro que sim. Primeiro, obrigada pelo convite, Eric. Estou muito contente de estar aqui no Brasil e conhecer um pouquinho mais o que é que os varejistas estão fazendo com relação à retail media e conhecer todo esse universo do Brasil, também para levar os aprendizados para a Centro-América. Então, obrigada por receber-nos aqui na sua casa. Não, Bom, eu aqui no Brasil trabalhei por muito tempo na Unilever. Fiz um papel de transformação digital numa época que nem se falava de transformação digital aqui, então foi muito bacana dentro da Unilever. E depois eu migrei para uma área tive minha própria startup, tive um e-commerce aqui no Brasil e logo fomos transferidos para México primeiro. Passei 3 anos e meio no México e tive lá no México a oportunidade de entrar, recebi um convite para fazer parte de Walmart Connect em México. Logo no começo, quando o Connect estava começando, tinha 1 ano de Walmart Connect lá, e eu fiz uma posição de integração de novos negócios, né, como a gente sabe, México está bem avançado nisso, tem verticais de novos negócios que a gente busca justamente integrar um benefício para facilitar a vida dos nossos clientes na Centro-América, para ajudar na missão de, Save money, live better, tá. Então, depois disso, desse episódio na Centro-América, em México, eu fui para Centro-América e começamos a construir o negócio em Centro-América, começamos em 2 pessoas, isso já tem 3 anos e hoje somos em 70. Então foi um crescimento exponencial, de triplo dígito e muito bacana essa experiência por lá. boa. Legal. Eu comecei no Walmart, por acaso, coincidentemente, eu trabalhava no Sam's Club. Sempre fui muito entusiasta dos dados, a gente conseguia entender quem comprava, quanto gastava, como cruzavam essas categorias, e isso trazia esse contexto bem interessante que nem tinha o nome de Retail Media, né, tô falando no começo da carreira, quando eu me formei. Depois eu fui para a Yamaha, passei um tempo interessante, eh, trabalhando nessa parte de produto. Eu cuidava de underbowns e de scooters, as motos menores, né, das categorias menores. Aprendi a andar de moto nessa época, foi uma coisa bem distinta do que eu fazia. Depois eu fui para a dunnhumby, então na dunnhumby também foi uma super escola, onde eu, tive muita experiência com esse contexto de conhecimento do consumidor. Trabalhei bastante com GPA, com Raia Drogasil. Depois da dunnhumby eu fui para a Inloco, uma startup que foi comprada pelo Magalu na época da pandemia. Depois disso eu fui para o RD Ads, né, era RD, a gente abriu era um departamento, na verdade, ficava dentro do trade. Depois a gente migrou para uma empresa mesmo, a gente trouxe um CNPJ, onde virou RD Ads e depois futuramente a Impulso. Quando eu entrei éramos em 4 pessoas, depois a gente passou para 100 pessoas. Então eu vi o business acontecer, foi um período bastante interessante, principalmente porque a Retail Media começou a ganhar essa ascensão. E agora estou na Unlimitail há 1 ano e meio, trabalhando principalmente com agências e parcerias. Uau! E, bom, aí eu queria, enfim, entender. Tem muitas perguntas aqui para
fazer, mas acho que vocês estão trabalhando, representando empresas que são muito grandes, que têm muita influência, que têm participam muito da vida das pessoas. E como que é trabalhar em uma empresa dessa? Qual a dimensão disso, de estar, por exemplo, num Walmart e num grupo Carrefour, né? Que Atacadão, Carrefour e tudo mais. Como é que é isso? Como que é essa dimensão? Bom, o Carrefour é um grupo bastante importante, né, o líder no país, é uma empresa que fatura de 120 bi para mais, e ali existem 3 principais bandeiras. Então a gente está falando de Atacadão, que é uma bandeira que atende principalmente as classes B e C. Depois a gente tem Carrefour com ABC e diferentes formatos, então dá para você se comunicar com o pessoal do hiper, do super, do bairro e também do express, que é a bandeira de conveniência. E no caso de Sam's Club, é uma bandeira que atende as classes AB, o público de mais alta renda, e são pessoas que consomem comprando, que consomem sendo sócias, né? Então precisa ser sócio para você entrar para esse clube de compras, que, by the way, é o único formato existente no país. Então, Atacadão com cash and carry, depois a gente tem Super Hiper com o Carrefour e o Sam's Club com o clube de compras. Dessa forma, a gente consegue trazer uma pluralidade bem interessante, onde a gente encontra basicamente a representatividade do país completo dentro do grupo. Por isso é bem interessante. A gente está falando de cerca de 68 milhões de pessoas em pelo menos uma das 3 bandeiras mensalmente. É um público bastante grande. É uma cobertura enorme, né? E É, quando a gente fala de mídia, essa questão de cobertura é fundamental, né? super, muito É, importante. então, quando você chega para falar com times de mídia, times de marketing, é uma Sim, carta enorme que com você tem na certeza, manga. faz toda a diferença, porque você consegue cobrir diversas regiões, a gente consegue trazer um tom de voz diferente de acordo com cada bandeira, de acordo com cada ocasião de consumo, e dessa forma os planos de mídia se tornam mais ricos, mais robustos. E você, Eli, conta aí a grandiosidade do Walmart. Como que é o Claro. Walmart em Centro-América? Bom, o Walmart em Centro-América, nós somos México e Centro-América, né? O Walmart Connect existe em vários países onde o Walmart tem presença, né? A gente tem mais de 10.900 lojas em todo o mundo, são 19 países com presença do Walmart. Na Centro-América, nós temos mais de 930 lojas, né? 1 milhão de clientes que passam por nossas lojas todos os dias, então é uma audiência importante para o mercado. Nós atuamos em 5 países lá, então tem uma complexidade dos países onde a gente atua, então política, econômica, cada país com a sua moeda. Nós estamos presentes em Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicarágua. E temos 4 formatos também dentro do país, então multiplica os 4 por 5 países, é a quantidade de sítios web que a gente tem, páginas web que a gente tem, e mais todos os formatos de lojas para gerenciar. Bom, enfim, vocês estão falando sobre o tema há algum tempo, né? Vocês não Uhum. são novatas nesse mercado. E o que vocês acham que ainda não foi compreendido no mercado? Assim, enfim, vocês. Eu também reparo que a gente muitas vezes volta em alguns temas, repete, algumas coisas ficam assim como. Parece que ainda não foram ditas, mas foram ditas. Então, Uhum. faltou o mercado entender, assim, que vocês percebem, que vocês acham que essa mensagem ainda não virou a chave? Bom, são vários temas, né, a gente poderia falar aqui de funil completo, de trade versus marketing, tudo aquilo que a gente já vem, ouvindo de forma, frequente, principalmente aqui no seu podcast, que tem uma audiência bem, avançada, né, imagino que o pessoal acompanhe e muita gente bacana já passou por aqui e trouxe pontos bem relevantes, mas eu colocaria a questão das audiências. Na minha visão, o mercado ainda não entendeu que o retail media parte de audiências muito relevantes, que a gente realmente consegue, de forma muito acurada, criar audiências a partir de todos os sinais de compra deixados pelas pessoas nessas bandeiras, nesses formatos, on e offline, de forma integrada, para que a gente realmente consiga trazer maior riqueza para os planos. E isso acaba, ficando muito travado em alguns departamentos, e não sendo acompanhado de forma rica
pelos times de marketing. Então, acho que ela ainda é subutilizada, essa questão. Para mim, é esse o caminho que falta ser tracionado para ganhar mais força. Isso é interessante, né? Porque eu lembro de um dos cortes de uma das conversas que tem um valor é, intangível, assim, ou difícil até de precificar, que é o de fato conhecer o consumidor. Uhum. E o Retail Media pode ser uma ferramenta Exatamente, Eric. maravilhosa que não é só, vai muito além sei lá, daquela mídia, daquele relatório de mídia, beleza, de impressão, clique, CTR, ROAS e... Exatamente. A gente está falando de algo que é muito cirúrgico e, por exemplo, com o advento das canetas emagrecedoras, a gente sabe que é muito mais valioso você olhar, de repente, para uma audiência que compra grãos, aveia, frango, FLV, né, frutas, verduras, legumes, de forma frequente, do que você olhar para uma audiência ampla para oferecer uma bebida proteica, né. Então, a gente consegue ter essa visão muito clara de quais são as pessoas que têm uma propensão maior a comprar determinada marca. Então, tá perdendo tempo e dinheiro quem não tá fazendo isso, quem não tá fazendo uso dessas possibilidades. E aí, eu chamo a atenção porque eu tive no Atacadão esses dias e parecia uma loja de suplemento. É. Mudou, né? Não sei se isso também tá acontecendo Sim. no Walmart. Assim, antigamente você tinha loja de suplemento. Lá você ia ter a creatina, o whey proteína, enfim, todo aquele É isso universo e eu fiquei impressionado, porque ali no Atacadão tinha uma área enorme e, enfim, acho que é a resposta pro varejista para esse novo comportamento de compra, né? Exatamente, é isso mesmo. As pessoas vêm mudando o comportamento e os varejos acompanham toda essa tendência. Boa. Este podcast tem patrocínio da Mega Mídia, especialista em potencializar resultados com inteligência no ponto de venda. Se sua empresa quer transformar o varejo em um canal de mídia lucrativo, com estratégia, execução e resultado, vale conhecer a Mega Mídia, especialista em trade marketing e retail media. A Mega também entrega soluções como digital signage, rádio indoor e ativações que fazem o ponto de venda vender de verdade. megamidia.com.br. Exatamente. Bom, para nós também, o que a gente sempre coloca é o cliente no centro, né? Então, como é que a gente olha para esse cliente e entende a jornada dele de uma forma completa e com isso arma todo o pacote de mídia que a gente quer oferecer. Então, pensando no journey desse cliente, no formato, qual é o perfil dele, como é que a gente oferece soluções de mídia, mas entendendo o negócio. Né, então, primeiro a gente faz um trabalho muito importante de entender marca, entender o nosso cliente anunciante, entender o cliente da loja dentro dos formatos e a missão de compra de cada um deles. Então, a gente começa a oferecer soluções, né? Então, que é o que você coloca. Então, eu fui nessa loja e tinha toda a solução proteica. Então, como é que a gente vai ajudando esse cliente a navegar dentro do retailer e como é que a gente começa a oferecer solução para o anunciante para ter melhores resultados, né? O que a gente vê que ainda não entendeu o mercado? É um trabalho muito intenso de educar. Né? Então, acho que Retail Media se presta muito e o profissional de Retail Media tem que atuar como uma pessoa muito resiliente. Né? Então, a resiliência aqui tem que existir sempre. Então, é o sorriso no rosto, vamos lá, falei uma vez, falei duas, falei três, não tem problema, não entendeu? Vamos lá de novo. E educar não só dentro do retailer, né? O varejista tem que entender, então a gente tem que educar a operação, tem que educar a equipe comercial, tem que educar todo o universo interno e também o anunciante, porque cada anunciante trabalha de uma forma, tem uma estrutura. Então, como é que a gente vai educando para o entendimento de como é que a gente cria essa jornada para o cliente ao centro, como é que a gente cria essa jornada para oferecer melhores soluções. Como é que a gente fala disso, né? Então, a gente faz um trabalho muito importante na Centro-América de educar esse anunciante dentro da sua realidade. Então, primeiro eu entendo como é que funciona a tua estrutura, e eu vou entender de onde vem teu budget, né? Então, teu budget vem de trade marketing, vem da equipe de e-commerce, vem da equipe de mídia, vem de agência, de onde é que vem? De marketing? De onde vem? E a partir disso, a gente sabe que o mercado, como todas as empresas, busca fazer mais com menos. Isso é uma dor de todo mundo. Então, como é que a gente ajuda o nosso anunciante
a fazer mais com menos. Então, é educando ele também, direcionando essas conversas, botando todo mundo na mesa para dizer, olha, a gente pode fazer uma campanha muito bacana, muito integral, muito 360, tocando todos os pontos de contato com o nosso cliente para lograr o objetivo de conversão ou qual seja o objetivo que a marca tenha, mas buscando esse orçamento que está em várias áreas, né? Então, seja em marketing, trade marketing, então a gente chama que toda essa composição de orçamento, a gente chama de omni-budget, né? Que é o que a gente busca, porque a gente fala muito em omnicanalidade, mas a omnicanalidade fica muito etérea se a gente não aterriza para ações concretas, né? Então, o que a gente busca é justamente educar a indústria e educar internamente para buscar esse omni-budget, que é como é que a gente faz mais com menos. Adorei o termo. Não, isso Adorei. a gente tem que falar, né? A gente já tinha, já Invenção havia, minha. não, spoiler, você que quiser usar o termo omni-budget, por favor, entre em contato com os advogados da Eliana Royalties. para Meus royalties, propriedade meus royalties. intelectual. Não, e a verdade é que a gente combinou antes, que a gente falou que isso aqui vai virar um corte, né? Tipo, É porque muito bom o termo. foi muito bom, né? Muito E bom. ontem na apresentação, quando ela falou omni-budget, cara, eu vi todo mundo assim, tipo, É isso. uau! É isso. É isso, eu tava vendo você falar, eu só ficava imaginando assim, como vai ser esse corte? Se vai ser um bom corte. Eric só pensa nos cortes. Não, é que, não, o corte... Ganha like. Não é bem isso, não é bem isso. Não é bem isso, mas Faz. é porque o corte tem esse lado de, às vezes, nem todo mundo consegue. Educacional. É educacional. Não, eu realmente tô Exato. brincando aqui, mas é um termo muito interessante, porque resume tudo Sim, aquilo que a gente está tentando fazer acontecer, tanto no Brasil quanto na América Central. exato. Então, a gente fala muito sobre isso, né? Que é muito importante que todos os atores entrem em cena. Se você não tem o marketing junto com o trade, junto com o e-commerce, junto com o comercial, você não consegue fazer isso Sim. acontecer. Então, a gente fala muito de omnicanal, mas você não tem o omni-budget. Você não tem uma omni-strategy na mesa para conseguir fazer com que aquilo tenha um único objetivo, que todas as pessoas de fato estejam pensando em conjunto no final da estratégia para vender, né? A ideia é que todo mundo consiga vender, mas muitas vezes isso é feito de forma muito fragmentada. Então, quando a gente consegue finalmente que uma indústria tenha essa consciência de que eu preciso ter todos os interlocutores juntos, pensando de forma única e estratégica, realmente a gente consegue ver um resultado completamente diferente dos demais, né? Então, o omni-budget é o termo Já é campeão. brasileiro agora. Já é brasileiro, a gente já roubou, já adotou. Não, e é bacana Adotou, justamente né? Roubou é muito isso. ruim, palavra ruim. E é justamente isso, né? O retail media não é um puxadinho do trade marketing, não é um pedacinho do marketing, é parte de uma estratégia de como é que a gente... Então, o cliente, de novo, né? Cliente sempre no centro. Como é que a gente entende esse cliente, como é que a gente entende o nosso anunciante e cria estratégias 360 para lograr os objetivos. Porque no final todo mundo quer Exato. os dados, a mensuração do resultado, mas todo mundo tem que sentar na mesa e cocriar. É isso Né? aí. Então, para cocriar e ter bons resultados, todo mundo tem que estar junto. Né, e tem uma coisa que é o seguinte, né? Tanto o trade, ele já é uma área cross, né? Ele já é uma área que fala com muitas áreas. Ele fala com comercial, ele fala com chão de loja, com operacional, ele fala com financeiro, já é uma área cross. O retail media, ela é ainda mais cross, né? Ela Exatamente. ainda fala com ainda mais outras coisas e ainda fala com o cross do cross, porque ainda também não dá pra, assim, eu não vejo... eu tava tendo até agora, pouco antes de vir aqui gravar, eu tava tendo essa conversa, né, sobre isso. E uma pessoa do mercado que tava comigo no almoço falou, cara, eu não concordo com esse negócio de separar, que eu vi em tal pessoa falando, não, tem que separar um do outro, tem que juntar, Exato. né? Enfim, e aqui todas as opiniões são válidas e respeitadas e não tem nenhum tipo de ditação de regra, mas eu acho que esse ponto aí tem um valor, tem um fundamento legal, né? Você vai juntar, é mais difícil juntar, eu acho que é mais difícil. Acho que talvez o botão mais fácil de apertar é você separar. Exato. E até quando você junta, até vou perguntar para você ali, porque quando você junta, você também precisa prestar conta de duas maneiras diferentes. Você tem que prestar conta de uma entrega de trade, tem que prestar conta de uma entrega de mídia. Exatamente. E E a aí? gente faz isso. E a gente tem, por exemplo, uma área de performance internamente, que a gente trabalha reports de resultado de campanha,
e a gente faz QBRs para os anunciantes, né, uma vez por quarto, reportes a cada campanha encerrada, mas também o QBR para prestar conta do quarter. Como é que foi teu investimento? Como é que foi teu resultado? Que veículo publicitário funcionou, o que não? Em que país funcionou e o que não? Em que formato funcionou e o que não? Porque também tem isso, né? A gente tem expectativa de que todas as campanhas tenham super bons resultados, mas às vezes nem sempre o que funciona na Guatemala funciona na Costa Rica, ou não funciona em Honduras, ou nesse formato não funcionou, mas no outro sim, porque o cliente no centro, a gente tem que começar a aprender dele, é isso aonde a gente vai evoluir. Como é que a gente aprende dos comportamentos das campanhas para criar cada vez mais propostas mais aterrizadas e mais com melhores resultados para o nosso anunciante? Então a gente sempre vai ter o anunciante no centro e o cliente no centro para criar essas propostas mais efetivas, prestando contas a cada área de negócio. Todos eles entram nessas sessões e a gente apresenta os resultados e todos vão entendendo completamente o resultado final da campanha. Então, funcionou? Às vezes não funcionou para trade, mas funcionou para marketing, mas funcionou para mídia. Então, também tem isso. Como é que é o resultado global da campanha? Né? Como é que se viu o resultado final? Às vezes conta também não só de um pedaço ou de outro. Cada um quer claramente o êxito da sua área, mas a gente também tem que olhar o negócio como um todo. Pô, deve ser muito interessante, né? Desculpa, Rafa, você Não, já... eu ia reagir aqui dizendo que, independentemente de como o varejista, enfim, o negócio de retail media está desenhado, porque muitas vezes mídia é uma coisa para um, né, trade Sim. é para outro, independentemente de que lado está um ou outro, a gente precisa sim ter essa visão única. Né? Porque se você faz a melhor jornada de mídia, supondo que a gente esteja falando só de mídia, se você não tem o trade por perto, não adianta fazer aquilo que eu falei, né? Trazer a melhor audiência, conseguir a melhor combinação de canais, fazer a melhor execução. Quando o cliente chega na loja, você não tem visibilidade do produto. Exato. Então, você realmente não consegue promover aquilo que foi comunicado anteriormente. Então, não vai funcionar. Independentemente de onde estejam as peças, elas precisam ter essa união no final do jogo. Orquestradas, né? Orquestradas, senão a gente não consegue trazer a otimização, né, o valor máximo de todo o conjunto. A Kevel é a infraestrutura por trás de alguma das principais redes de retail media do mundo. Com tecnologia baseada em APIs e inteligência artificial, a Kevel permite que varejistas construam sua própria plataforma de mídia, com total controle sobre seus dados primários, sem depender de soluções engessadas. Mais do que uma empresa de software as a service, a Kevel é uma empresa orientada ao sucesso do cliente. A tecnologia é um meio, a parceria é o diferencial. Varejistas como Chewy, The Home Depot, Dollar General, Sonai, Lyft e El Corte Inglês já utilizam Kevel para lançar e escalar as suas operações de retail media. Kevel, tecnologia, controle e crescimento real em retail media. Eu estava ouvindo a Eliana falar e eu fiquei pensando assim, poxa, deve ser... Não, teu time deve ser um baita time de camaleão, né? Porque uma Exatamente. hora o pessoal tem que, né? Essa indústria, essa marca, ele vai, sei lá, tem um desenho ali, enfim, com algum tipo de pessoa, com algum tipo de demanda, e aí vai para o outro, pode ser até a mesma indústria, pode ser, sei lá, Exato. e aí é outra coisa, então é um time bem flexível, né? É flexível e tem que. E aí é muito interessante justamente isso, Eric. A gente busca contratar pessoas com esse talento mais de comportamentos de resiliência, de curiosidade. Claro que a gente também busca a base da formação da pessoa em trade marketing, em mídia. Essa formação base, né? É importante para a pessoa poder navegar nesse mundo. E varejo também é um mundo diferente. Então a pessoa tem que aprender um pouquinho de cada mundo e conectar tudo isso para poder navegar em retail media, verdade? Então, como é que a gente transforma essa equipe em assessor, que é isso que a gente vê muito mais? Como é que você se transforma num assessor da marca? Então, a primeira tarefa que a gente tem lá dentro é: vai estudar a tua marca. Quais são as contas que você tem? Então, vai estudar. Quem é, que marcas tem, como é que está a categoria, como é que está share, como é que está resultado. Então, a gente, antes de oferecer uma mídia, né, a gente procura não vender inventário, a gente procura sempre conhecer os resultados dos anunciantes, conhecer a performance desse anunciante, para conectar com a melhor estratégia e, por consequência, você vende a mídia. Porque você vai dizer qual é o ponto de dor que esse anunciante tem e como é que você oferece uma solução para ele poder performar melhor.
Então, a equipe realmente é treinada, né, e não é um caminho fácil, né, a gente tem todo um caminho, uma curva de aprendizado longa, né, para a pessoa se formar, aprender do negócio, porque tem que aprender do varejista, tem que aprender do anunciante, às vezes tem que aprender dos meios, então é uma formação mais completa e complexa, um pouco mais longa, mas que surte muito resultado, né. O que eu tenho para falar, assim, disso é que vocês não escolheram um caminho mais fácil, mas vocês escolheram o caminho mais sustentável. Acho que é Sim. isso, né? Ouvindo assim, Funciona bem funciona essa bem, né? frase. Funciona bem. É. Eu acho que é um nível de, não sei se é maturidade, mas enfim, acho que é uma escolha de. Porque não é fácil, né? Você realmente. Eu estava ontem conversando com uma das CPGs no evento e falou: cara, o negócio lá na minha empresa é market share. Ali é market share, Uhum. mas métricas como o ROI, ou ROAS, ou o que for, óbvio que elas têm suas importâncias, mas assim, o KPI maior é market share. Naquela. Uhum. Só que tem outra que eu. É isso mesmo. Exato. Eu acho que o mais importante é ter uma escuta ativa, para você conseguir realmente entender a fundo como as marcas, as pessoas, as indústrias funcionam. O que você falou é muito verdade. Muitas vezes, dentro de uma mesma indústria, você tem perfis diferentes de departamentos e a gente precisa entender realmente o que cada um deseja, o que vai mover aquele ponteiro, como é que a gente ajuda a pessoa a ganhar o bônus dela, para a gente realmente trazer algo que faça sentido e desenhar propostas que, no final das contas, tragam o que ela está esperando, né? Se for awareness, construção de marca, de repente a gente está falando de market share, às vezes a gente está falando de ticket, de aumento de frequência, enfim, isso vai variar bastante, mas o mais importante é a gente conhecer e entender como cada um deseja tocar o business, como cada um precisa de determinado suporte e assim o time vai fazendo esse papel de camaleão, porque você sai de uma reunião, vai para outra, né, arregaça a manga e começa de um jeito diferente, aqui já está mais maduro, ali está mais ou menos, essa outra é completamente embrionária, então a gente vai sim tendo esse jogo de cintura para a gente conseguir atender pessoas diferentes de mercados diferentes. Não exatamente mercados diferentes, mas momentos diferentes de maturidade. Né? Exato. Ele falou bastante não, mas falou um pouco, tocou no tema do profissional. Queria ouvir um pouco de você, Fátima, também. E se você quiser também complementar, o que vocês acham necessário assim para um profissional hoje em dia? Eu até tive um papo com a Fátima, enfim, semana passada, né, que eu falei que eu ia na SPM. Sim. E, enfim, a gente falou um pouco sobre o tema. Eu queria ouvir de vocês um pouco, até eu vou dar o meu pitaco no final. Legal. Mas esse ponto da escutativa, para mim, é o principal para que você se torne um bom consultor. Né? Exato. Você precisa fazer vendas consultivas que tenham um começo, meio e um determinado fim que você já consiga visualizar, que muitas vezes quem está do outro lado ainda não consegue. Mas por meio dos dados você consegue trazer isso. Então, na minha visão, entra o dado, mas sai a estratégia. Se você não entendeu qual foi o briefing, se você não entendeu qual foi a necessidade que aquele cliente trouxe, você não vai conseguir trazer o melhor plano e, consequentemente, você não vai ter o resultado esperado. Então, acho que esse é um ponto principal para você ser consultivo. Tem que ser resolvedor de problemas. Tem que gostar. Tem que amar Tem que isso. gostar, porque é só problema. É muita bucha, né, gente? Vamos falar a real. A gente passa por momentos muito difíceis, de muita reunião, de muita informação, de muito dado. Se você não souber o que fazer com eles e de que forma trabalhar, de que forma você extrair, em que momento usar, como construir planos que sejam efetivos, você não vai conseguir sair do lugar. Então, acho que isso também traz esse ponto, né, de querer resolver, gostar de pessoas, porque a gente vai falar com muita gente ao mesmo tempo, com pessoas, de novo, de maturidades diferentes, de qualificações diferentes, que vão trazer pontos de vistas distintos, que a gente precisa reunir muitas vezes para conseguir trazer, né, um contexto, peraí, de tudo isso que eu ouvi,
consigo concluir. Então, precisa gostar de gente, precisa gostar do business. Não é um business fácil. A gente falou disso um pouco ontem também, né? No evento. Exato. Não é complexo, mas dá para notar que as pessoas que entraram nessa e estão até hoje é porque gostam, veem o amadurecimento do mercado, de fato entraram para construir algo e a gente realmente entende que o resultado está acontecendo. Isso é o mais legal, é saber que as coisas demoram muitas vezes, mas elas são consistentes e elas realmente fazem uma diferença na venda final. Não ia ser maluca de estar nisso há tanto tempo se eu não Exato. visse que o resultado de fato acontece. Né? Isso aí. Quando a gente sabe usar o dado faz mágica no final. A gente realmente entende que com a audiência correta, a gente alavanca sim vendas. E a gente tem os métodos comparativos para saber que isso é fato e não é bullshitagem, né? Uhum. Eu ia falar também sobre essa questão de profissionais e também falar sobre esse tema da resiliência, de estar envolvido no mercado. Acho que a primeira coisa que eu percebo nesse mercado é que uma coisa que aconteceu foi assim, quando a Amazon reportou, e eu até tenho umas fofocas de bastidores que eu não posso dar aqui, mas foi meio que assim, alguns varejistas brasileiros, um especial, chegou lá numa EdTech e falou assim, eu quero fazer igual a Amazon, porque se ele tá fazendo isso, eu quero fazer Simples também. assim. Quando a Amazon reportou menos de 2 dígitos, né, foi a primeira vez que ela reportou em mídia. Esse varejista disse isso. Enfim, eu não estava lá, mas foi uma corporate gossip aí que eu recebi e que não, enfim, não é dúvida nenhuma que isso, enfim, não tenho dúvida que isso tenha acontecido. Mas eu conto isso porque eu acho que as pessoas que tomam uma decisão, muitas vezes lá em cima, falam assim, acho que é só criar uma área disso, vou fazer isso, isso vai acontecer. E não é. Não é assim. Tem um caminho longo. Tem muita coisa para ser feita, muita coisa difícil a ser feita, de governança. Não é só, não, vou contratar uma tecnologia e achar que a tecnologia vai se resolver. Não, vou contratar uma pessoa com experiência, vou trazer alguém, sei lá, que já fez isso em outro lugar. Isso não vai acontecer. Então, acho que existe uma questão de promessa ali, de muita gente do mercado saindo com PPT prometendo, né, fortunas, prometendo resultados fáceis e garantidos, o que eu acho não, tenho convicção de que não são fáceis. Isso é uma coisa. E sobre o perfil profissional, eu acho que a gente eu comentei quando eu fui na SPM, era um público que estava muito interessado em evolução profissional. E aí eu contei um pouco de um caso que aconteceu comigo, porque eu fui fazer faculdade mais tarde, então a minha vida profissional, de carreira, até corporativa, ela começou mais tarde. Só que eu consegui correr atrás porque eu consegui tirar esse tempo porque eu surfei a onda do marketing de busca. Então quando começou o Google AdWords, eu aprendi isso rápido, fiquei bom e consegui acelerar. E eu vejo essa mesma coisa acontecer no tema Retail Media. Porque quando a pessoa que quer crescer, que quer, tipo, ver uma coisa nova, ela pode aproveitar aquilo, abraçar e vai ter uma condição enfim, de subir, enfim, de poder abraçar mais áreas, mais times e mais, enfim, crescer na carreira. Então isso também é uma coisa que eu gosto de compartilhar. E já falei bastante, agora vamos um pouco para vocês. Eu quero saber, tem uma parte aqui, eu sei que América Central Futebol, né, também é muito popular lá. Falar sobre os cartões vermelhos, né? É a hora que a gente dá o cartão vermelho pra gente tirar do campo, tirar da quadra. Da quadra não, do campo. Futebol de campo. Tirar do campo o que não tá legal na indústria. Então, queria que você olhasse lá na câmera. Quem vai primeiro aqui? Vai lá, Eli. Bom, para mim, o Ali. cartão vermelho, não tem cartão vermelho Não- aqui, cartão vermelho É, vai para quem ainda não entendeu que Retail Media é uma estratégia. É além de vender mídia, é conectar as estratégias da companhia, entendendo qual é o cenário do anunciante, para vender a melhor estratégia para gerar resultado para o anunciante. Então, Retail Media é uma conexão. Claro, obviamente, digital é rei, né? A gente sabe.
Tudo começou aí, mas eu acho que tem uma conexão muito bacana para o journey do cliente para gerar resultado para o anunciante. Então, é conectando a mídia, trade marketing, mídia, tudo isso eu acho que conforma uma estratégia de retail media. Então, cartão vermelho para quem ainda não entendeu, e a gente sabe que a gente tem uma tarefa educativa, todavia, pelo caminho aí para educar esse mercado. E o meu vai para quem não usa as telas de forma criativa, ainda no ponto de venda, porque muita gente fala: "Poxa, mas tela em store. Em store, então é trade". E aí acaba não olhando como uma mídia de marketing, né. E a tela da sua casa é mídia, a tela do cinema é mídia, a tela ali da rua é mídia. Por que a tela dentro da loja não é mídia? É mídia também, e eu acho que está perdendo tempo quem não olha para todos os dados de forma contextualizada e traz tudo aquilo que há de mais incrível dentro de um local que é onde o cliente está tomando a decisão de compra, né. Tem uma pesquisa interessante da Nielsen, que se chama A Hora Certa de Ativar o Consumidor, que diz que 70% das decisões são tomadas dentro do ponto de venda. Se aquele é o momento adequado para a pessoa decidir, e 50% disso vai por hábito. A pessoa leva o produto que ela sempre levou, que os pais sempre levaram, que os avós indicaram. Então, você tem um momento de conversar com a pessoa de uma forma diferente, trazendo elementos diferentes, porque você faz a mesma coisa, né. Não estou dizendo que é o comercial da TV que tem que ir para o ponto de venda. Eu estou dizendo que o ideal é que a gente utilize aquele momento para trazer um formato completamente novo, onde as pessoas estão em pé, precisam de um dinamismo diferente, precisam de um envolvimento, um entretenimento, para terem a atenção chamada e, de fato, fazerem uso daquilo para comprar um produto diferente. Ou o mesmo produto, né, aí vai depender de qual é o objetivo do negócio. O teu cartão vermelho, os dois são ótimos. Eu acho que eu reforço a questão de telas, porque realmente há bastante tempo a gente fala sobre isso, e acho que os criativos das agências estão perdendo a oportunidade, né, de De se fazer algo destacar, disruptivo, de fazer algo completamente novo. diferente, novo, né. É. Então acho que é uma co é Uma um pena, mas tá virando, aos poucos isso vai mudando. Já continua vejo um avanço, continuaremos, já continuaremos é isso, remando, remando, remando. quebrando pedra, Resiliência, resiliência. resiliência, Resiliência. é verdade. E, bom, e o que que vocês estão vendo, assim, mudar nesse, enfim, nesse ambiente, né, de retail media? O que vocês estão vendo de tendência? Tem algumas que vocês queiram citar, assim, que vocês estão olhando, estão de olho, estão vendo? Bom, telas é uma delas, né, já falamos bastante aqui e com certeza cada vez mais eu vejo os varejistas ampliando o parque de telas, isso é muito interessante, porque essa cobertura, como você mesmo colocou no começo, é extremamente importante para a gente conseguir planos mais, robustos, cada vez mais inteligentes. IA é algo que não dá para negar, né, a gente começa a olhar de uma forma diferente, a gente tem um time dentro da Unlimitail trabalhando fortemente nisso. A gente já consegue, tem coisas que eu não posso contar, né, mas a gente já consegue dizer, por exemplo, que, quando a gente vai desenhar um plano de mídia, a gente já sinaliza quais são as lojas de maior performance, menor performance dentro de cada categoria. Então é algo que a gente já usa muito para trazer ainda mais robustez. Que mais? Imagino que esse advento das canetas traga uma mudança comportamental bastante importante. Então a gente consegue, trazer ainda mais riqueza para esses desenhos de audiência, vai ser bem interessante esse momento novo. Bom, a gente também está olhando uma tendência de inteligência artificial, né? Como é que a gente vai construindo esse data lake de informações conectando a data do varejista, né? A nossa data interna de comportamento de compra, de ticket, né? Com investimento publicitário, com resultados de campanha. Então a gente está se preparando de como é que a gente consegue cada vez mais armar campanhas com comportamento preditivo, né? O que funciona em termos de veículo publicitário para uma determinada categoria, para um determinado país, para um determinado formato. E a gente vai trabalhando sobre isso. Também a seleção de lojas para cada campanha, também a gente já usa esse modelo para poder ter mais assertividade, qual é a melhor loja para aquele tipo de anunciante. E também trabalhamos todo o tema para evitar ruptura quando já está acontecendo a ação, né? Então, como é que a gente consegue olhar de forma antecipada o que tem abastecimento,
né? Produto em loja e o que não tem, para poder direcionar e evitar essa perda de investimento quando a campanha já está correndo. Então, isso que a gente está vendo para futuro de tendência de como a gente consegue usar cada vez mais a inteligência artificial para gerar campanhas e propostas mais efetivas que retornam melhores resultados para os nossos anunciantes. E, consequência, para os nossos clientes também, que vão levar produtos que fazem sentido para ele. Aproveitar algumas coisas aqui que eu queria perguntar. Uma delas, assim, como que tá Retail Media na organização de vocês com relação ao C-Level? Tipo, como que o C-Level olha para esse tema? Ele tem um buy-in, ele olha, vocês conseguem perceber, assim, o que vocês têm de sinais da empresa olhando, enfim, né? Como que é, enfim, que vocês possam contar, né? Eu sei que não empresas listadas, né? O Carrefour não, mas enfim, o que pode ser contado, de que vocês possam falar assim, poxa, realmente tem um buy-in, tem uma participação, eles estão de olho, enfim, o que vocês podem Sim. falar? Bom, em Connect público, a gente tem uma área de growth internacional, que olha diretamente novos negócios e também retail media, é um capítulo importante da estratégia da companhia. Então, nós temos o Walmart Connect em Estados Unidos, em México, em Chile, África do Sul, Centro-América, Canadá. Então, é um capítulo muito importante que o CEO se envolve também. Né, a gente tem reuniões para reportar como é que vai o resultado não só de acompanhamento de atingimento de meta, não isso, mas com respeito também aos resultados que a gente gera para o anunciante, né? O que a gente está vendo no comportamento do cliente, como é que está avançando as campanhas, o que traz resultado e o que não, né? Porque a gente também olha com essa mirada, né? Portunhol, com essa mirada de se eu tenho um veículo publicitário que não está fazendo sentido nesse formato, que não faz sentido para esse cliente, ele é um distrator, então distrai o cliente na hora da compra, então tira, né? Então a gente também analisa muito o comportamento do consumidor com a mídia, com o que a gente está gerando na loja, e o nosso CEO também olha muito isso, né? A gente tem todo o envolvimento desse comitê executivo também, olhando muito de perto o Retail Media, pela importância que a gente sabe que traz para o mercado e de resultados que gera para a companhia, né? E você contou que tem as reuniões entre C-Levels, né? Então, Sim. um C-Level de CPG com um C-Level Walmart para... E Connect está sentado na mesa junto também nesse tipo de reunião, e a gente tem um capítulo que fala de Connect, como é que está indo o resultado desse anunciante com Connect, como é que estamos evoluindo, o que está trazendo de positivo, o que não está legal, o que a gente tem que corrigir. Então a gente participa dessas conversas, Connect está sentado na mesa do comitê executivo e nas top to top. Uau, deve ser... É, muito bom. Ajuda bastante, eu acho que é o tipo de coisa que tem que evoluir nos mercados, Retail Media tem que estar sentado na mesa, é um trabalho colaborativo e que a gente tem que fazer parte da estratégia da companhia. E a partir do momento que o mercado entende que faz parte de uma estratégia comercial, uma estratégia de operação, o negócio vai decolar porque funciona para os dois lados, funciona para o varejista e também funciona para o anunciante. Então, como é que a gente senta todo mundo na mesa e entra em acordos, inclusive conectando com o JBP, né? Como é que a gente faz estratégias de retail media para ajudar que esse plano de JBP chegue no resultado que se coloca, né, sobre a mesa? Então, eu acho que retail media é um capítulo importante e que tem que estar à mesa sempre com esse envolvimento de todos os C-levels e com toda a equipe de retail media da companhia. Sim, no caso do Carrefour é similar, é levado com muita seriedade e acredito que os resultados falam por si só. E a gente começa a entender cada vez mais que existe espaço para a gente trazer Os essa... resultados falam por si só de quem já bateu a meta, tá tranquila, tá... Você vê, os resultados é de quem tá tranquila. Olha, eu vou dizer que a gente teve 5 meses muito felizes de metas batidas. Vou aproveitar, inclusive, para mandar um beijo pro meu time, para todo o time comercial, que tem feito um trabalho incrível e certamente a gente está colhendo bons frutos. E sim, a gente consegue mostrar isso para a companhia e cada vez mais a gente tem esse assunto sendo recorrente nas mesas do C-Level e sendo tratado com muito cuidado, com muito carinho, para que, claro que existem as fronteiras, né, onde a gente precisa Sim. entender onde entra cada ator ali em cena,
mas de modo geral convive muito bem e a gente tem tido conversas cada vez mais maduras sobre isso. Ontem, queria falar um tema é um tema importante que a gente traz pro podcast, que é o tema de data collaboration, né? Que data clean room e tal. Enfim, eu não sei o quanto isso está andando no Walmart Centro-América, né? Enfim, queria que vocês pudessem falar um pouco sobre esse tema, porque é um tema muito interessante que precisa ser mais abordado, né? Para as marcas, indústrias poderem usar mais, poderem fazer, que hoje é possível fazer algo que era impensável e sempre foi desejado, né? Que é, enfim, você trocar dados de maneira compliance, né? E hoje tem essa oportunidade. Até, enfim, legal isso, um pouco do que vocês mostraram lá no vídeo ontem, né? Com o exemplo da fralda. Queria que vocês contassem um pouco sobre esse tema, como que vocês estão fazendo, enfim, o que puder contar que está fazendo, as Tá. oportunidades, que eu acho muito legal. É um tema bem interessante, ainda novo, né, para alguns parceiros, para outros a gente já tem mais tempo. Então, por exemplo, com o TikTok, a gente tem essa parceria interessante, a gente faz esse data collaboration por meio de LiveRamp. Então, a gente precisa, antes de mais nada, garantir que essa sala de troca de dados, né, a Data Clean Room, seja de fato segura e ágil para a gente conseguir ter a forma fluida de passar esse dado e dentro sempre das regras de segurança da LGPD. Então, a gente já vem trabalhando muito em colaboração com o TikTok, porque ao invés do anunciante, de repente, fazer uma comunicação somente no TikTok, ele pode utilizar dos nossos dados para conseguir que essa audiência seja ainda mais relevante e certeira, para impactar pessoas que de fato façam sentido, tenham essa alta propensão à compra e depois a gente consegue mensurar tudo do outro lado. Então é muito interessante, a gente tem algumas conversas boas com o Pinterest também, a gente vai começar a trabalhar com eles. Tem conversas, enfim, não posso abrir ainda, mas tem diversos outros que a gente já vem também conversado, a gente está ainda namorando para entender se faz sentido virar esse jogo, mas certamente é uma forma de ampliar inventário e da gente conseguir cada vez mais ter audiências mixadas com inteligência e conhecimento de 2 diferentes locais, né. Então acho que esse é o mais importante, é você somar inteligência para conseguir fazer a venda acontecer de forma mais rápida e fluida. Indo pro fim aqui, eu já coloquei vocês como juiz de futebol, dando cartão vermelho. Agora vocês estão lá numa cadeira de gestão de uma CPG, né, de uma marca. Queria que vocês, olha que botar vocês na fogueira, né? Assim, tipo, mas não precisa fazer um plano completo, mas vamos lá. Você tá lá na cadeira de uma CPG, enfim, imaginem aí alguma, não precisamos citar, mas o que você acha, cada uma de vocês acham que uma vez sentando nessa cadeira, o que vocês iam botar de, assim, pô, eu com a minha experiência de retail media, o que eu ia fazer aqui para fazer alguma diferença? Se quiserem, à vontade, não dei tempo para pensar, assim, mas deixa, na pior das hipóteses, o Anthony cobra um fee fora para fazer um corte sobre o tema, né? Ele até tá trocando de carro agora, de novo, mas eu deixar vocês falarem alguma coisa que, pô, se eu tivesse nessa posição, porque muitas vezes vocês estão na posição contrária, né? Sempre, mas uma vez indo para essa, mudando de posição, mudando de perspectiva, o que vocês, pô, isso não, eu gostaria de fazer isso. Se um dia eu tivesse na posição de uma CPG, eu ia fazer isso. Bom, não estou dizendo que é fácil, porque, enfim, né, Obviamente. cada um sabe quais são as dores que aquele sapato traz, né, onde o O sapato calo aperta, o aperta. calo aperta. Mas eu imagino que a primeira coisa que eu iria fazer era tentar mobilizar as áreas para que a gente conseguisse construir mais de forma colaborativa. Eu ainda sinto muito essa dificuldade, e aí por conta de dezenas, centenas de anos de todo mundo fazendo daquela mesma maneira, né? Então é muito difícil quebrar essa rotina. Então, colocaria todo mundo nessa mesa redonda para de fato entender quais são as necessidades
para uma determinada marca, vamos supor que a gente está fazendo uma campanha, né? Então, eu olharia para toda a parte de awareness, então considerando on-site, off-site, CRM com SMS, e-mail marketing, push notification, tudo que for possível. Tentaria trazer o que há de mais rico dentro da loja também, com um vídeo bastante criativo, envolvendo tudo que foi dito nos meios anteriores, e estabelecendo quais são os KPIs interessantes para aquele determinado objetivo de negócio. E aí, dessa forma, colocando a campanha com muito cuidado, com muito carinho no ar, desenhando um vídeo especificamente para aquele momento, né? Os banners, trazendo uma linearidade de comunicação, porque a gente sabe que quando o cliente viu na casa dele, no meio do caminho e na mesma loja, e chegando na loja, o mesmo rostinho, a mesma comunicação, a mesma linearidade, né, de publicidade, aquilo já vai sendo construído na cabeça dele de uma forma diferente. Então, acredito que dessa forma a jornada seria mais fluida e, no final das contas, o resultado viria também de forma mais intensa. Eu tentaria algo nesse sentido. 100%. Então hoje a gente já se senta nessa cadeira, como a gente falou, a gente tem muito arraigado essa centricidade no cliente, centricidade que fala também, né? Sim, Botar o cliente no centricidade. centro e o anunciante também no centro. Então, a gente sempre faz o trabalho de o que ele precisa, né? Como é que tá o resultado? Então, a mesma forma que a gente faz já sentando nessa cadeira do varejista, eu acho que se eu tivesse lá, faria o mesmo. Então, vamos lá, primeiro, como é que estão meus dados? Como é que tá minha categoria? Como é que eu estou performando? Qual é o retailer que está me trazendo mais resultado? Como está me trazendo menos? Onde eu deveria me enfocar? Que tipo de mídia está resultando melhor? Então, entender primeiro os dados e depois fazer justamente essa construção que ela comenta, né? Então, assim, é muito importante entender dentro de casa como é que tá a performance, conectar com todas as mídias e tal qual. Como é que é, qual é o ROAS que eu quero chegar, o iROAS que eu quero chegar, o que é êxito, né? Definir o que é sucesso em retail media, o que é sucesso para mim, o que é sucesso para minha marca. E vai depender, o sucesso nunca vai ser igual, tá? Vai Às vezes depender não do vem, né, ele num momento. momento, a gente Exato. aprende e depois consegue o sucesso num segundo, né. Exato, e o sucesso às vezes para uma campanha é uma coisa, para outro produto é outra, vai depender muito do momento também de cada SKU, da categoria, do que a gente está falando. Então é muito diferente, né, tem seus momentos, então pode ter uma temporada do ano que o sucesso vai ser um tipo de coisa, outra temporada que vai ser outra, é definir a estratégia. Então, e sentar com todos os atores do negócio para conectar e fechar um acordo ali. Eu já ia fazendo a pergunta para eu mesmo, eu ia evangelizar o Omnibudget. Já na hora. Assim, o pessoal vem aqui, novo vocabulário, Omnibudget. Já de cara, acho que já daria um bom começo. E um pouco de previsão, assim, o que vocês acham que vai acontecer nesse mercado nos próximos anos? O que vocês, próximos, vamos falar 3 anos, não sei se isso, 3 anos é um bom tempo, né? Dá tempo de muita coisa acontecer. Sim. Eu espero que dentro de 3 anos a gente consiga finalmente ter a mensuração bem resolvida. Na Unlimitail a gente está trabalhando muito, de forma muito profissional e séria com relação a esse tema, e a gente já vê grandes evoluções, a gente tem muitos desenvolvedores estatísticos, todo o pessoal de insights trabalhando nisso, para que a gente realmente consiga ter resultados comparáveis e a famosa incrementalidade. Isso vai acontecer, a gente está bem confiante e focados nessa solução, nessa resolução. É, a gente lá na Centro-América também estamos muito focados em gerar resultado, né? Como é que a gente mede, como é que a gente entrega esse resultado? Porque a gente sabe que é um ciclo virtuoso, né? Então, se a gente entrega bom resultado, o reinvestimento vai vir também. E isso se torna virtuoso, esse ciclo. Sim. Além disso, também, o que eu espero, que eu acho que é um trabalho que a gente tem que seguir fazendo ativamente, é educando o mercado. Né, porque é muita gente nova no mercado, e como é que a gente vai formando esse capital humano para cada vez entregar melhor excelência, né? Então, espero que em 3 anos a gente esteja num ponto de madurez, de maturidade, perdão, maior com a mão de obra, né? Na Centro-América a gente tem
essa escassez de mão de obra também que a gente tem que formar, não temos profissionais formados lá, então é um outro Aqui é igual, desafio, é igual. né? Então espero que a gente consiga formar essa mão de obra para o mercado e ajudar no entendimento também das companhias. E eu acho que isso que vai vir também justamente com a maturidade dos resultados que a gente entrega, né? Então trabalhar muito na educação, na formação e na entrega de resultados. É isso. Acho que, falamos bastante coisa legal aqui hoje, hein? Indo pro final, vocês têm alguma coisa que, assim, queriam dar um recado, alguma mensagem, alguma coisa que faltou falar, que gostaria de ter falado? Tem alguma coisa? Nossa, a gente falou sobre bastante coisa, né? Falamos. Funil completo, vamos ver, o checklist. Checklist. Funil completo? A gente falou de Omnibudget. Omnibudget resolve a vida, Já né? falamos de Acho que é isso. Não desistam, profissionais de retail media não desistam. Acho que é um perfil que precisa dessa resiliência, dessa Sim. perseverança. A gente realmente está fazendo esse mercado acontecer. Parabéns para todo mundo que está nessa até hoje e que realmente vestiu essa camisa para trazer números incríveis. E vai acontecer, já está acontecendo e é uma questão de tempo e entendimento do mercado e as pessoas, eu já sinto muito mais predisposição da indústria e principalmente dos profissionais de marketing para olharem, né, com um olhar diferente para esse segmento. Eu sumo a isso também que o profissional de retail media é um profissional construtor, né? Hoje em dia, não é uma pessoa que você vai falar, olha, ela vai entrar na empresa e a gente vai dar o playbook, vai dizer assim, olha, é assim que você tem que trabalhar. Não, aqui você tem que vir, faca nos dentes, vamos construir esse negócio, e eu acho que a oportunidade está justamente aí, né? Essa pessoa que é curiosa, né? A curiosidade, a resiliência, isso constrói o profissional do futuro, e o sucesso está aí, né? E tá para qualquer um que quiser se apontar para isso, vai ter essa oportunidade, né? E também eu acho que a gente também tem muito um lema de a gente não se contenta com o não. Então, assim, É profissional de verdade. retail media, você me disse não, ai, espera lá, deixa eu pensar, como é que eu Espera faço aí para que eu vou te encontrar o provar sim? então de outra forma. Eu vou encontrar o Vamos por um sim. caminho E diferente. se eu fizer assim? E se eu É fizer isso ali. assado? Então, assim, não se conformem com o não. Eu acho que o profissional de retail media também é um inconformado por natureza de como é que a gente segue na resiliência, Perfeita. buscando como sim. Então, a gente se apresenta às vezes lá em Connect, muito prazer, eu sou Eliana da área que não aceita não. Não é que eu não aceito não, é que eu busco como Adorei. sim. Não, mas conta rapidinho a história lá que você contou ontem que você Qual? contou uma história muito boa da loja que o pessoal fechou uma campanha sem passar por vocês. Ah, não, a gente sempre busca que tudo passe através de Connect, né? Então, a gente educa a operação, a gente educa a área comercial, que tudo tem que passar por Connect. E claro, a gente tem anunciantes que às vezes tentam, né, com jeitinho, eu falei com o gerente da loja, né, eu já falei com o meu comercial, e de repente aparece o material lá na loja. Minha gente, a gente tira. A gente tira. E a gente liga para o anunciante e fala, olha, querido, tudo bom? Então, não vai rolar, né? Tem que passar por nós, e esse material vai ser retirado, né, com todo carinho. A gente, né, acho que alguma coisa aí não ficou clara, vamos lá, vamos conversar para a gente relembrar, né, o way of work, como é que funciona, e assim a gente vai educando, né, faz parte de uma construção colaborativa, de cocriação, como é que a gente vai educando toda a equipe de anunciantes, interna, de varejista, né, nossa equipe, até a nossa equipe, a gente às vezes tem, como é que a gente educa? Mas eu achava que isso podia passar. Não, não é não, vamos lá, vamos relembrar. É um trabalho de educação. Por menos retiradas e mais inserções. Exatamente. Não, legal. Eu não posso, enfim, há 20 anos, mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, minha mãe era representante comercial e ela ia com uma caixinha de bombom, com coisa, ela trabalhava, ela não era material, mas ela negociava ali um ponto melhor na loja, ela vendia capacho de fibra de coco, ela vendia muito na antiga, hoje é 6C, mas era antiga madeirense, enfim. E aí ela negociava com gente, baita profissional de trade marketing. Legal. Eu mesma vou na loja, fim de semana, isso aqui não, hein? E vou tirando, vou pondo no meu carrinho. Boa.
Bom, eu só tenho a agradecer. Eu acho que, pô, ficou um baita episódio legal, acho papo bacana. A gente pôde, enfim, vi que a gente assim, se conectou, né? E depois veio a ideia de gravar juntos, achei muito legal. Eu queria até parabenizar a Eliana, porque foi muito interessante. Ela usou o poder da rede, né? A gente se conheceu pelo LinkedIn. Hoje é o nosso terceiro encontro, né? Ele tinha tanta coisa para trocar, tamanho era o número de questões de uma para outra, que De é a benchmark, terceira vez que a curiosidade. gente se vê em 2 semanas e foi muito legal essa jornada contigo. Obrigada por ter me chamado, fez toda a diferença Obrigada e a você hoje por conheço aceitar. muito mais, conheço muito mais de Centro-América e sei que a gente tem um caminho bem linear para continuar brigando por esse mercado, É né? isso aí. Faz parte E também do obrigada. perfil do profissional de retail media, como é que a gente é curioso, mete as Sim, caras, procura, Exato. e a pergunta. gente já falou no LinkedIn já faz um tempo, né? Exatamente. Aliás, quem quiser uma aventura ainda maior no mercado brasileiro, quer ir para Centro-América, manda um currículo, porque eu tô vendo que tem oportunidade aí. Sim, sim, temos oportunidades por lá. E Isso são bem aí. E bacanas. obrigada a você também. Finalmente, obrigado por vir. Foi difícil chegar, né? Porque demorou mais de 2 anos, Eu tava Fátima. me esperando, eu deve tava ser. esperando. Uma brasileira aqui, né, que Eu faço essa conectasse. brincadeira com a Fátima, porque, enfim, criou-se a liberdade de eu brincar com ela, já chamei ela. Mas, enfim, eu sempre falo que foi muito legal. A maneira que quando eu tava começando, ela, enfim, foi muito generosa comigo, me ensinou muita coisa. E acho que é isso, gente. Acho que do Retail Media você tem esse objetivo mesmo, de conexão, de É isso aí. comunidade, de juntar. é, e quando eu vejo isso acontecendo, eu me sinto extremamente satisfeito, assim, realizado, né? Tá aqui, tipo, nesse momento, olhando para vocês duas, ou ontem, quando a gente estava naquele palco que, tipo, interagia, falamos, trouxemos anunciante, trouxemos agência, que é muito difícil, né? Muito. Assim, é, e foi legal, e foi bacana, e veio o pessoal falando assim, pô, é verdade, né? Gente com grandes nomes de agência no sobrenome de grandes, né, agências, foi muito positivo. E é muito legal. Seguimos aí fazendo isso com o maior prazer, com Parabéns, um Eric. Acho sorriso que no. vale aqui o reconhecimento, né? É o profissional que começou, acho que o primeiro, né? Talvez o único podcast sobre retail media aqui no Brasil e que tem ganho cada vez mais audiência. E acho que você tem esse mérito mesmo. Quando a gente conversou lá no começo, você falou: você acha que faz sentido fazer um negócio assim? Eu sempre concordei, achei que sim, A né? gente precisa lá na Estimulei. Centro-América, Olha lá, vai hein? fazer em Centro-América agora, abre o. Queremos muito algo Cara, assim a lá. Fátima foi muito legal. Até. Eu lembro a primeira vez que eu falei, não, pô, desculpa, acho que não foi um negócio tão legal. Aí você falou, não, você não pode se Não desculpar, não, desista. você, e Ah, você, sim, você falou, não, tá. você não te desculpe, porque foi É, muito legal. Porque eu tinha preparado uma apresentação que, tipo, enfim, isso tem 2 anos. sim. Tem 2 anos. Eu, aliás, não sei se eu mandei pra você, mas eu mandei pro Gui Bassani, que foi o último episódio que a gente. Eu mandei pra ele o flyer daquele evento que a Que gente legal. fez. Que era Passa isso. muito rápido, né? Era a CAC e Spock, era o pessoal do time da CAC, o time da Sim, Spock, o time da Flyer e o Retail Media FC. legal. E é isso. Pô, agora a gente desliga o microfone, vai lá, vai aqui embaixo tomar um café e o papo Obrigada pelo segue. convite, Eric. Eu sou muito Imagina. contente de ter compartilhado a história também, um pouco de Walmart Connect, e também por vocês me receberem. Então, assim, muito Imagina, a contente gente de que trocar agradece. ideia e pelo Prazer. convite. Boa. Chegamos ao final de um super episódio aqui do Retail Media FC. Fica sempre o convite, né, de seguir, de compartilhar. Eu acho que esse episódio ficou muito legal, com uma perspectiva muito legal. Saiu diferente dos outros e, enfim, muito bacana que você que está aí ouvindo possa encaminhar para alguém do mercado, alguma pessoa que você goste, enfim, que possa tirar proveito, que você acha que vai ser interessante. E é isso aí, seguimos firmes e fortes, nos divertindo, fazendo isso legal, e aguardem novos episódios, novos eventos, novas outras coisas. E é isso aí, Retail Media FC. Obrigado.